Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor, a sua consulta com hora marcada. Antes de mais nada, eu já te pergunto, como foi o seu final de semana? Espero que você tenha aproveitado bastante para descansar. E pergunto mais, qual é o clima aí na sua cidade? Quantas andam aí os termômetros marcando? Aqui em São Paulo, gente, a temperatura está altíssima. Estamos vivendo a nossa terceira onda, praticamente, de calor desse 2025 e não está nada fácil para a gente, não. Precisamos de muito sombra e água fresca, hidratação. Então, compartilha com a gente como que está a situação aí na sua cidade, combinado? Gente, vamos então falar sobre o tema que a gente traz para o debate hoje, para que a gente obtenha mais e mais informações, porque, como eu sempre digo aqui, informação boa, informação compartilhada, informação salva vidas. Então, é o que a gente precisa nas nossas tardes. Por isso, a importância do Consulta ao Doutor invadir aí a sua casa. Hoje, a gente vai falar a respeito das arboviroses, que são as doenças que são transmitidas por mosquitos e que têm aí ocupado cada vez mais os jornais, telejornais, as informações que rodam aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Facebook. Enfim, a gente tem cada vez mais ouvido falar a respeito delas. Então, estou dizendo aqui sobre dengue, zika, chikungunya, estou falando também a respeito de febre amarela. A gente vai entender como elas se manifestam, quais são os sintomas que a gente pode identificar no nosso corpo e mais ainda a respeito da prevenção, porque essas doenças, elas podem muito e devem ser controladas com a ajuda de cada um de nós. Cada um de nós fazendo a nossa parte, a gente pode sim frear a transmissão de doenças das arboviroses, né, das famosas arboviroses. Então, gente, queria convidar você a disparar, compartilhar o nosso link de transmissão com alguém que você julgou que vai ser interessante a gente chegar com esse tipo de informação. Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Pega lá o seu celular e encaminha o link para essa pessoa que precisa receber a nossa informação. Fora isso, te convido a você participar, é claro, da nossa conversa, da nossa consulta, ou melhor, da sua consulta, pois ela foi marcada para você pelo 0 operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na Rede Vizinha, lá no Instagram. Entra lá e participa. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Qual a fake news que você já ouviu falar? A febre amarela só afeta quem mora em áreas rurais. Pessoas infectadas com o Zika não precisam mais usar repelente. A Aedes aegypti transmite a dengue apenas durante o dia ou chás e misturas naturais são eficazes para repelir o mosquito. Clica lá na alternativa que você mais tem ouvido, porque estamos aqui para derrubar mitos. Combinado? Antes da gente iniciar, então, o nosso bate-papo a respeito das arboviroses, hoje é segunda-feira, hoje é aquele dia que a gente aprende com a dúvida do outro, com o problema do outro, sobre aquelas situações cotidianas que às vezes a gente vê os outros passarem e às vezes acontecem com a gente não sabe direito como proceder. Por exemplo, quando você compra um produto pela internet, você vê o produto, ele chega na sua casa, você não gostou, ou ele veio avariado com algum problema, como que você pode proceder? Quais direitos te asseguram? Então, vamos aprender mais sobre os nossos direitos com a presença, é claro, do advogado Leonardo Girundi. Está no ar o quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, 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 que alegria, mais um dia aqui com você. É um privilégio estar aqui às 2 tardes de segunda-feira para tratar do seu direito. Não é do meu direito, é do seu direito. Então faça como a nossa telespectadora. Mande sua dúvida, sua pergunta que eu vou te responder. Você sabe como fazer isso? Vou te falar agora. Você pode mandar pelo WhatsApp, é prático, rápido. Mande lá pelo 11 3337 5886. 11 3337 5886. Mas pode ser também pelo o nosso e-mail, no seudireito@hittv.com.br. Mande sua dúvida, sua pergunta que eu, Leonardo Girundi, o seu advogado, vou te responder. Olha que dúvida interessante. Doutor, tenho um filho autista. Já tentei 2 vezes aposentá-lo e não consegui. Contratei um advogado e já tem 1 ano e nada anda
E nada ainda. Como faço para conseguir? Esther Franca, de Campinas. Olha que dúvida interessante. Alguns aspectos são importantes para responder essa pergunta. O primeiro delas é o seguinte: você já tem um advogado. Então, faça contato com o seu advogado, que com certeza ele vai te ajudar e vai te esclarecer o que está acontecendo. É comum processos judiciais demorarem mais de um ano. Então, tá 1 ano, 2 anos... não tem nada assustador nesse tempo de processo. Mas faça contato que com certeza ele vai te ajudar. Outro aspecto interessante é porque muitas vezes a pessoa fala de aposentadoria para autista. Se você fizer uma breve pesquisa aí pela internet, você vai ver um tanto de gente falando que existe isso. E não existe aposentadoria para autista. O que existe é o BPC. É o que nós chamamos de benefício de prestação continuada, que é o benefício lá da LOAS, que apesar de ser pago pela Previdência, não é uma aposentadoria, ok? Então, tem um pouco de divergência nessas informações. O comum e importante você saber é o seguinte, que existem 2 motivos para a pessoa, ou 2 critérios para a pessoa receber o BPC. Tá? E aqui, claramente, você declara um deles. É uma enfermidade onde tem limitação para fins de trabalho. Então, o primeiro caso é esse. A pessoa tem limitação, tem uma enfermidade que a impede de trabalhar. É o primeiro aspecto. E o segundo critério, qual é? Não ter renda baixa ou ser necessitado financeiramente. Como que é analisado isso? A pessoa não pode ter renda nenhuma? É feito como essa análise? Essa análise diz o seguinte na nossa lei, que cada pessoa que vive naquela casa, naquele núcleo familiar, não pode ter mais de 25% do valor do salário mínimo. Então, o que significa isso? Se tem 4 pessoas morando naquela casa, nenhuma das pessoas pode receber um salário mínimo. Então, deveria ser o seguinte, olha, uma pessoa recebendo um salário mínimo e 5 pessoas morando lá, porque aí cada um vai ter menos de 25%, vai ter 20% para cada um. Tá? Então é feita assim essa média. Então vai somando R$500 de um, R$700 de outro, R$1.000 do outro, vai somando isso. Então é necessário esse segundo critério. Como você já falou que passou por 2 vezes, provavelmente o que você não conseguiu demonstrar é essa necessidade financeira. Ok? Pode ser este caso. E isso com certeza vai atender essa pergunta a muitas pessoas. Lembrando que a aposentadoria pressupõe um pagamento. Quem se aposenta é porque pagou, contribuiu com a Previdência ou qualquer outro instituto de aposentadoria durante um período. Então, a aposentadoria tem a contraprestação de pagamento. Esse mesmo benefício, que é o BPC, também pode ser usado para o idoso. Não é só do enfermo, aquele que também é idoso, está numa idade avançada e não tem renda familiar ali passível ou possível para sua manutenção, também pode pedir o BPC, que é pago pela Previdência, ok? Espero ter respondido a sua dúvida e tenho certeza que com ela já atendi muitas pessoas. Muito bom estar aqui com você, uma ótima tarde, até a próxima. Deus te abençoe, tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. É isso aí, esse é o advogado Leonardo Girundi trazendo muito conhecimento, muita informação para a gente. Lembrando que você que tem alguma situação, que você precisa do olhar do nosso advogado, não deixe de enviar o seu e-mail para seudireito@hittv.com.br. Combinado? E, gente, nessa segunda-feira, nesse 17 de fevereiro, você sabe o que é comemorado? Hoje é comemorado o Dia Mundial do Gato. Dos gatos. E essa data ela foi criada com o objetivo de ajudar, de conscientizar toda a população para a importância da gente fazer uma campanha, da gente levantar uma bandeira contra os maus tratos aos felinos. Pois é, e a gente preparou, é claro, uma matéria em homenagem. Hoje é o dia em que celebramos aqueles que trazem alegria, amor e, claro, muita fofura para nossas vidas. Os gatos. No Dia Mundial do Gato, vamos lembrar o quanto esses felinos são especiais. Cheios de personalidade, são companheiros leais, brincalhões e, muitas vezes, verdadeiros terapeutas emocionais. Nessa data, aproveitamos para conscientizar sobre a importância da proteção e do bem-estar a esses animais. Vamos juntos combater os maus tratos com os felinos, afinal, eles merecem todo o amor e carinho. Feliz Dia Mundial do Gato! E eu te convido, você que é papai, mamãe de gato, compartilha com a gente uma foto do seu felino, conta um pouquinho sobre a história de vocês, quando que ele entrou na vida de vocês, enfim, uma característica específica, qualquer coisa. A gente quer aqui dar parabéns para o seu gatinho
em nome de tantos outros. Afinal, hoje é o Dia Mundial do Gato. Combinado? 0 Operadora 11 3337 5886. E vamos então, gente, dar início ao nosso bate-papo a respeito das arboviroses. Pois é, as doenças aí que são transmitidas pelos mosquitos. A promessa hoje é a gente trazer muito conteúdo, muita informação para a gente evitar aqueles erros que são muitas vezes comuns por nós, pela falta de informação e, infelizmente, podem levar a um agravamento da doença. Enfim, quais são as formas que a gente consegue, claro, se prevenir e se tratar em caso aí, infelizmente, de contaminação com qualquer uma delas. Então, vamos conhecer um pouco mais a respeito da nossa infectologista, que é do Instituto Perdizes, do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP, a doutora Luísa Karasik, diretor na nossa tela. Então vamos lá. Luísa Karasik atua na área há 8 anos. A escolha pela medicina veio naturalmente influenciada pelos pais, que são médicos e sempre a inspiraram com a paixão pelo trabalho. Desde pequena, os via dedicados à profissão, felizes, é claro, por poderem ajudar os outros. E foi isso que a motivou a seguir o mesmo caminho. Como infectologista, enfrenta o desafio diário de lidar com o estigma das doenças. Um aspecto muitas vezes invisível, mas profundamente impactante na vida dos pacientes. Para a Luísa, é fundamental não apenas tratar, mas também desmistificar, educar e trazer empatia em cada atendimento. Seja muito bem-vinda, Luísa, e é exatamente por isso que você está aqui, para trazer informação para a gente, educação mais do que nada. Com certeza, muito obrigada, Daniela. Seja muito bem-vinda. Queria aproveitar, já dar início com o básico. Explica pra gente o que são as arboviroses. Bem, basicamente, Dani, as arboviroses são doenças, infecções causadas por vírus, transmitidas por picadas de mosquitos, né? Tá. Por artrópodes, né? Que são os mosquitos, em sua maioria, que transmitem. Perfeito. A gente está falando aqui, gente, que os mosquitos, eles são de fato os vilões. Mas o que você entende, o que você traz para a gente de informação com relação ao porquê que essas doenças, elas em períodos específicos, ganham uma proporção enorme, uma preocupação muito grande para as nossas autoridades. E aqui eu queria entender o que leva a isso, a desinformação, o espalhamento de fake news, negligência da população sobre os cuidados que precisam ser tomados, que muitas vezes a gente fala, mas parece que as pessoas não se conscientizam de que elas são responsáveis e precisam de fato também atuar, ou a falta de investimento para estudos, criação de remédios, vacinas. O que você acha que mais contribui? Eu acho que, na verdade, é a soma de todos esses fatores, Tá. né? Então, por exemplo, a falta de informação de parte da população é associada às alterações climáticas, né? Então, agora, nos períodos de mais chuva, inevitavelmente tem mais acúmulo de água em certas regiões, né? Das cidades, das casas. Então, isso faz com que aumente a proliferação dos mosquitos, né? Que são os vetores das doenças. E também, obviamente, tem que ter, né, investimentos aí nas áreas, na ciência, para desenvolver mais vacinas e remédios para tratar cada um desses vírus. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente tem remédios para tratar sintomas e não o vírus especificamente. Exatamente. A gente já testou várias medicações e ainda nenhuma teve grande sucesso para tratar esses vírus, né? Por isso que o investimento, gente, em pesquisas, na descoberta de novos remédios, enfim, é essencial. Vamos então entender um pouquinho mais a respeito das principais arboviroses, começando pela febre amarela, que tem ganhado um grande destaque nos jornais. Ele é um vírus que é transmitido por mosquitos em zonas rurais. É isso? Exatamente, Dani. O que acontece, né? Desde a década de 40, felizmente, no Brasil, a gente não tem mais a ocorrência da febre amarela nos centros urbanos. Tá. Né? Desde então, todas as pessoas que realmente se infectaram foram pessoas que foram passar férias ou trabalham na região rural e foram picadas pelo mosquito. Entendi. Aí, por exemplo, nessa que é considerada a transmissão silvestre, a gente tem aí mosquitos como os vetores e os macacos como hospedeiros. Só que é importante a gente deixar claro para quem está nos assistindo que os macacos, eles são hospedeiros assim como nós. Exato. Correto? E aí é importante a gente trazer essa informação porque eles são vítimas e teve algum momento da história
em que muitas pessoas começaram a vê-los como os grandes culpados, certo? Exatamente. As pessoas começaram a querer matar os macacos, né? Sim. Quando visitavam parques nas cidades, imaginando que eles eram os transmissores da doença. Mas isso não é verdade. Eles adoecem assim como nós, de febre amarela. Exatamente. Isso aí é muito importante porque foi na versão passada, né, que nós tivemos essa distribuição de fake news, enfim, que acabou muita gente embarcando nessa e isso é bastante particular e é importante a nossa missão aqui também trazer esse tipo de informação. Então, que esteja claro para quem está nos assistindo que os macaquinhos, eles são, infelizmente, vítimas como a gente. Vamos então falar dos sintomas. Quais são os sintomas que são clássicos da febre amarela? Então, acho que começar pelo nome, né? A febre. Tá. A febre sempre muito alta, diferente das outras arboviroses, né? Ela já é uma febre acima de 38,5, que pode ir até 42 graus facilmente, né? Uma febre muito Muito alta, exatamente. E ela, em geral, ela cursa com febre aí nos primeiros dias. E após a cessação da febre, que em geral começa aquela amarelidão na pele, que nós médicos, né, profissionais de saúde, damos o nome de icterícia, né, que então deixa tanto a pele quanto aquela parte branca do nosso olho bem amarelada, que isso é decorrente do nosso fígado estar muito afetado e acumulando bilirrubina, né, que dá esse pigmento amarelado quando se deposita na pele e nos olhos. A partir do momento que uma pessoa é picada, em quanto tempo que ela pode desenvolver a febre amarela? Em geral, o período de incubação dessas arboviroses que a gente vai comentar hoje gira em torno aí de 1 a 14 dias. Entendi. Então, é uma janela um pouco extensa, desde o momento que você foi picado. Exato. Então, às vezes, você estava lá numa região, foi viajar, foi numa região silvestre, né? Passear, eventualmente. Só depois de 2 semanas podem começar os sintomas, não é O que tão torna até um rápido. pouquinho difícil as pessoas lembrarem, né? Ah, eu fui almoçar na chácara do fulano, enfim. Aí acaba, claro, complicando um pouquinho mais o diagnóstico, porém, acho que os sintomas que você trouxe aqui pra gente, que você pontuou, são bem específicos. Sim, exatamente. Você estava explicando pra gente que a gente tem, então, a fase da febre, depois da fase da febre, uma fase de icterícia, certo? Exatamente. Que é a fase caracterizada pela intoxicação, né, dos nossos órgãos. Então, eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho mais sobre esses estágios da doença, né? A gente tem período de infecção, remissão e intoxicação. É nessa ordem? Exato. Na verdade, é a infecção, né? A fase mais inicial, aí depois a intoxicação, digamos assim, e em seguida a remissão. Perfeito. E aí, quanto tempo dura cada uma delas? Então, essa fase inicial em torno de 7 dias. Depois, a fase que tem a defervescência, aí aumento aí a hepatite de fato, né? Que causa essa amarelidão, tudo isso leva em torno de mais 7 dias, né? E nesse momento que a gente tem mais a icterícia, também pode ter as outras consequências com maior gravidade, né? Que indicam maior gravidade. Então, sangramentos, por exemplo, né? Que podem ser através do vômito, das fezes, pode ter também sangramento na urina e sangramento das mucosas, né? Então, nariz, né? Pode ter sangramento na boca, na gengiva. E esse sangramento ele tende mais a aparecer após o período de febre, na fase de intoxicação. Exatamente, nesse período que o fígado já entrou em falência, né? E muitas pessoas tendem a pensar que a febre é um grande marcador, e não deixa de ser, obviamente, mas quando ela cessa, a gente pensa, melhoramos. Mas é nesse momento que as pessoas precisam ficar bastante atentas. Exatamente, é nesse momento que a gente vai estabelecer se a pessoa vai ter uma remissão, né, uma fase mais tranquila e não vai desenvolver sintomas mais graves, ou pode ser que ela vá para a outra via mais grave mesmo, né? Quais são os grupos de risco para a febre amarela? Quem são as pessoas mais vulneráveis? Ótima pergunta, Dani. Isso é muito importante ficar muito claro para toda a população, né? Então, principalmente as crianças, os idosos, gestantes, também as pessoas que são transplantadas, pessoas que tratam câncer, que usam alguma quimioterapia, que abaixa a imunidade, pessoas que fazem tratamentos que envolvem imunossupressores, pessoas que vivem com AIDS, também tem o maior risco de gravidade. E, obviamente, pessoas que já têm algum problema no fígado, né? Então, por exemplo, tem cirrose,
essas pessoas têm um maior risco de evoluir para a gravidade. Comorbidades como diabetes, hipertensão também levantam alerta? Levantam, mas depende do quão descompensado está. Entendi. Né? Então, se o diabetes está muito descompensado, é maior o risco. Como a gente falou no comecinho do nosso bate-papo, infelizmente não temos remédios específicos e o que a gente tem são remédios que são utilizados de acordo com os sintomas dos pacientes. Exato. Então, a gente vai controlando a febre com um remédio que, obviamente, oferece essa facilidade. A gente vai tratando dessa forma, é isso? Exato. Os medicamentos são prescritos caso a caso. Exatamente. A gente vai utilizar dipirona, paracetamol, nada de utilizar anti-inflamatórios não esteroidais, né? Como, por exemplo, diclofenaco, nimesulida, cetoprofeno. Esses a gente aumenta, inclusive, o risco de sangramento. Então, esse nem pensar. Entendi. É importante a gente deixar isso claro. Porque assim, então, como na dengue, a gente aqui também tem uma série de medicamentos que não devem ser utilizados. E para você que está me assistindo e tem aquele costume de estou com uma dor de cabeça, vou tomar um remedinho por conta, é muito importante. Sabe aquele finalzinho de campanhas publicitárias que aparece? Este medicamento não pode ser contraindicado em caso suspeito de dengue? Fala bem rapidinho, mas a informação é de extrema importância, inclusive obrigatório por conta disso, porque pode levar ao agravamento, certo? Exatamente, aumenta consideravelmente o risco de sangramentos. Entendi, então é importantíssimo, gente. Acabo de receber uma informação de que nós temos um pai, uma mãe de gato que está compartilhando com a gente as imagens. Queremos imagens, diretor, na nossa tela. Olha só, olá, boa tarde, Cristina Gomes aqui de São Paulo, estou mandando a fotinho dos meus gatos, amo todos eles. Vamos ver então as fotinhos dos gatos da Cristina, olha que... Olha o nome do primeiro gatinho, Coco Chanel, Avan Garnier, é isso? Olha que eu vou colocar todas as línguas aqui para jogo. D'Artagnan e a Clara. A Clara para mim foi o mais fácil, Coco Chanel. D'Artagnan. Que maravilhoso, Cristine. Temos mais mensagem aqui. Boa tarde, aqui é a família Santos. Somos todos de São Paulo. Olhem a nossa Mia. Vamos conhecer a Mia, gente? Ai, que linda. Mia comendo. Mia provavelmente em um dos melhores momentos do seu dia. Temos mais foto da Mia? Não, não temos. Boa tarde a todos. Feliz Dia Mundial do Gato. Para meus queridos, aqui é o Vitor Cunha de São Paulo. Vitor, vamos conhecer então o seu gatinho? Gente, olha quantos! 1, 2, 3, 4, 5 gatinhos. Vitor, você é um paizão de gatos. Meus parabéns a todos os gatinhos. Temos mais imagens então? Vamos para a próxima. Olá, Dani, boa tarde. Sou o Danilo Leone e tenho meu gatinho há 19 anos. Gente, é um senhor. Vamos conhecer o senhor Pete? Ai, que lindo, gente. Prazer, Pete. Que gatinho mais fofo. Muito obrigada, gente. Olha só, bombou nosso Instagram. Feliz Dia Mundial dos Gatos. Adorei. Agora, doutora, continuando aqui o nosso bate-papo a respeito das arboviroses, mais precisamente da febre amarela, eu queria trazer aqui a importância da vacinação. Porque, afinal de contas, aqui em São Paulo, a gente teve aí o registro de 12 casos até o momento e desses 12, 8 infelizmente evoluíram para óbito e, coincidentemente, eles encontraram uma mesma informação em todos esses pacientes, eles não haviam tomado a vacina. Queria falar um pouquinho a respeito dessa vacina aqui aplicada, a vacina que nós temos disponível e a importância da gente se vacinar, é claro. Com certeza, é muito importante a gente se vacinar, né, Dani? O que é muito interessante é que é uma vacina brasileira, feita pelo Biomanguinhos, né? E é uma vacina com alta eficácia. Então, a gente deve tomar uma dose. Nos momentos de epidemia, né, como a gente está vivendo agora, a OMS recomenda que a gente tome pelo menos uma dose, tá? Mas se a gente estiver fora de momentos de epidemia, então a gente deve tomar pelo menos 2 doses. Na vida? Na vida, tá. Para a vida inteira. Uma dose agora e outra dali 10 anos. Então, é bem tranquilo, tá? É uma vacina de vírus vivo atenuado. Tem o risco de ter, então, febre, dor no corpo, né? Uma dorzinha de cabeça. Mas, no geral, os efeitos colaterais são esses. E tem um altíssimo nível de proteção para a doença, né?
E não é todo mundo que pode tomar a vacina. A gente tem que ter algumas restrições. É importante trazer isso à tona também. Exato. Então, quem não pode? Quem não pode tomar são pessoas, então, que estão recebendo algum imunossupressor, então, pessoas transplantadas, também pessoas que estão fazendo quimioterapia para tratamento de câncer, pessoas vivendo com HIV, AIDS, que estejam com uma contagem de linfócitos TCD4 aí abaixo de 200. Essas pessoas não podem tomar a vacina, né, nesse momento. Eventualmente, com o passar do tempo, né, muda a condição clínica, a medicação que está tomando, aí pode voltar a tomar, tá? Mas, basicamente, são esses os motivos de contraindicação da vacina. Entendi. E com essa convocação que foi feita pelo Ministério da Saúde, muitas pessoas tiveram a dúvida: será que eu tomei na minha infância? O que eu devo fazer? Como eu devo proceder? O que essas pessoas podem fazer? O que elas devem fazer? Porque carteirinha de vacinação muitas pessoas já nem têm mais. Sim, várias pessoas perdem, né? Ficou na casa dos pais, alguma coisa assim. Então, caso você tenha dúvida se tomou ou não, se não tem mais a carteirinha, recomendo que você passe em consulta com o seu médico e vá também num posto de saúde, porque ela é uma vacina universalmente distribuída pelo SUS. Tá. Então, ela é de fácil acesso, qualquer posto de saúde tem que ter essa vacina e receber a sua dose, né? E aí sim ficar registrado. Lembrando que entre o momento que você tomou a vacina até ela passar a ser efetiva, são 10 dias, tá? Então, se você for viajar para uma região né, uma região rural, tome 10 dias antes, pelo menos. Ai, que bacana a gente também trazer, claro, à tona essa informação, porque aí você precisa fazer um cálculo. Exatamente. Vamos de perguntinha da nossa audiência na tela. Da pergunta da Edivânia Santos, do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Edivânia, a sua consulta. Boa tarde, estou com uma arbovirose e já se passaram 6 dias. Eu não tenho mais febre. Uma amiga disse que não é aconselhável comer carne de porco e nem camarão. Isso é verdade? Olha só essa informação que a Edivânia trouxe pra gente. Vamos ajudá-la? Vamos, com certeza. Então, Edivânia, recomendo que você pode, sim, na realidade, ingerir esses alimentos. Eu recomendo só que você não ingira camarão ou carne de porco, caso você ainda tenha diarreia ou vômitos, porque esses alimentos são um pouco mais ricos em gordura. E aí, aumenta um pouco a diarreia e os vômitos. Caso contrário, pode se alimentar assim que não haverá problemas. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo sobre as arboviroses, Consulta ao Doutor vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais informação. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Para você que chegou agora, neste exato momento, o nosso bate-papo de hoje é a respeito das arboviroses, que são aquelas doenças transmitidas por mosquitos que têm ganhado aí cada vez mais destaque nos jornais. No primeiro bloco, a gente falou tudo sobre febre amarela. E agora nós iremos desvendar dengue, zika e chikungunya. Trazer, é claro, para você muita informação. Então, se você lembrou de alguém a quem esse nosso programa vai interessar, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Pega o seu celular e encaminha para essa pessoa que precisa receber a nossa informação, combinado? Fora isso, também te convido a você participar da sua consulta. Envia para a gente sua dúvida, traz o seu relato, se você já pegou qualquer uma delas, se você tem dúvidas com relação a uma segunda infecção, enfim, aproveita porque marcamos essa consulta para você. Envia sua dúvida para o 0 Operadora 11 3337 5886. E como, gente, hoje é o Dia Mundial dos Gatos, a gente está abrindo uma exceção e pedindo para você que é pai e mãe de gato, compartilha com a gente a foto do seu gatinho, um pouquinho da sua história, só para a gente trazer aqui parabéns para o seu gatinho, porque ele merece e muito, combinado? E temos agora, voltando a falar um pouquinho a respeito do nosso tema de hoje, temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no nosso Instagram, @Consulta ao Doutor HitTV. Estamos de endereço novo, que não é mais novo, mas caso você tenha lembrado que você só seguia a gente no antigo, entra lá e passe a seguir-nos, combinado? Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Qual a fake news que você já ouviu falar? A febre amarela só afeta quem mora em áreas rurais ou
Pessoas infectadas com Zika não precisam mais usar repelente. A Aedes aegypti transmite a dengue apenas durante o dia. Ou chás e misturas naturais são eficazes para repelir o mosquito. Entra lá e clica na alternativa que você mais ouviu, porque vai fazer muito parte do nosso bate-papo. Estamos aqui, é claro, para derrubar mitos também, gente. Para você que chegou agora, te apresento Luísa Caracique, infectologista, que está aqui com a gente, trazendo muita informação, respondendo ao nosso público, trazendo muito conteúdo para a gente. Bom, como eu falei, no primeiro bloco a gente conversou a respeito da febre amarela. Agora, então, vamos entrar em dengue, zika e chikungunya. Quais são as diferenças características entre cada uma delas que você pode trazer aqui para a gente? Que elas são muito parecidas, certo? Isso mesmo, Daniela. A gente pode ter as 3 doenças com um quadro clínico muito semelhante. Então, febre, manchas no corpo e muita dor nas articulações. Isso é todas podem ter, né? Só que na Zika, o mais marcante de fato são as manchas avermelhadas pelo corpo, né? A chikungunya, por sua vez, o mais marcante nela são as dores articulares, que as articulações do nosso corpo podem ficar bem inchadas, inclusive. E na dengue é bem notada essa febre bem alta já no início dos sintomas. Entendi. Então, se eu sentir ou reparar no meu corpo, né, como você falou sobre as manchinhas, qualquer um desses sintomas é importante que eu vá até um posto para que eu consiga fazer, de fato, o diagnóstico. Isso mesmo. Para a gente conseguir diferenciar qual das arboviroses a gente precisa fazer testes, né? Tá. Porque só olhando, às vezes é muito difícil a gente diferenciar qual que é qual. E quais são os exames específicos? São exames de sangue? Sim, são exames de sangue, né? Obviamente, a gente pode começar com a suspeita já com um exame clínico, que é a prova do laço, né? Então, o enfermeiro ou o médico vão insuflar aquele aparelho de pressão e fazer um quadradinho no seu braço, enquanto deixa a pressão lá bem apertada, seu braço. E já, se tiver mais de 10 pontinhos, no geral, a gente já fala que já tem alguma arbovirose aí, tá? Olha que interessante. Mas aí, para a gente fazer o diagnóstico específico, aí sim o exame de sangue, a gente vai se valer na dengue do NS1, né, que fica positivo até o 3º dia de sintomas. E aí, do 5º dia em diante, as sorologias. E isso vale também para a zika e para a chikungunya. A partir do 5º, 6º dia, a gente já pode colher as sorologias, que a gente tem maior chance de ter o positivo. Então, assim como a gente viu acontecer muito na Covid-19, qual seria o dia que a gente fala, bom, agora eu posso ir de fato atrás do meu diagnóstico? Para dar o diagnóstico de certeza, a partir do 5º dia. 5º dia. Então, é importante que a gente aguarde esses 5 dias para conseguir, de fato, ter um diagnóstico fechado, bonitinho. Exatamente. A dengue, falando agora especificamente sobre a dengue, existem 4 tipos, certo? Exato. E aí eu queria entender um pouco a respeito de cada um deles e que a gente tem desde casos assintomáticos até casos mais graves, correto? Correto. Então, algumas pessoas podem passar como se fosse uma virose mesmo, né? Então, dor no corpo, febre, diarreia, náusea, vômito. Pode ser simplesmente isso por alguns dias. Mas nós temos as formas mais graves, né? Que são febre aí que vai ficar durando até 7 dias. A partir do 7º dia aparecer mais manchas no corpo, bastante coceira também, a dor no corpo já também desde o início da febre. Então, isso é bem mais característico dos quadros, já que tem um pouco mais de gravidade na dengue, né? E, óbvio, tem os quadros mais graves ainda, que tem os sangramentos, né? Então, que aí é a tal da dengue hemorrágica. Exato, que são vômitos ou sangue nas fezes, na urina, ou mesmo uma menstruação com muito mais sangue do que o normal. Olha que interessante essa informação, porque eu imagino que seria difícil passar pela cabeça das mulheres, das meninas, infelizmente, que uma menstruação com mais fluxo poderia estar associada à dengue, mas obviamente que não vem sozinho. Então, você já vai juntando uma febre, um desconforto, uma dor nas articulações com essa menstruação um pouco desregrada. Com certeza, isso é um sinal de alarme pra gente.
Que bacana, muito bacana saber disso. Agora uma pergunta que eu imagino que o pessoal de casa esteja te ouvindo e pensando ao mesmo tempo. Eu consigo contrair mais de um tipo de dengue ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo é muito difícil. Tá. Eu diria que praticamente é impossível, porque no momento que a gente se infecta, a gente já começa, né, a partir do 5º dia, já produzir os anticorpos. E esses anticorpos, eles garantem a proteção aí por cerca de 4 meses. Entendi. Então, e isso não só para aquele sorotipo, para os 4 sorotipos. Então, a gente fala que a pessoa fica realmente imune a pegar dengue de novo dentro de 4 meses depois de um episódio. Que é uma janela um pouco curta. Exatamente, é pouco. É muito pouco. E aí tem também aquela famosa frase de que a segunda vez ela pode ser um pouco mais grave. Queria entender se isso é verídico ou não. Sim, Daniela, tem o risco de ser mais grave, mas não necessariamente vai ser mais grave, tá? Não tem que pensar que nossa, eu vou ter uma dengue hemorrágica, com certeza. Não, mas aumenta, sim, um pouco essa possibilidade. Perfeito. Falando então a respeito do grupo de risco, temos novamente as crianças no foco. Exatamente, as crianças. E é interessante que não são as crianças tão pequenas, no geral, são os adolescentes, entre 10 e 20 anos de idade, que a gente costuma ver casos com maior gravidade. E isso é interessante, porque trazendo um pouquinho do bastidor, antes de iniciar essa entrevista, fiquei batendo aqui uma bola com a Luísa e existe uma questão que quando a gente pensa em criança, obviamente, muitas coisas ainda estão se formando naquele corpinho, uma criança de 10 anos e tudo mais, mas quando a gente pensa em imunidade, a gente associa como imunidade boa. Algo explica isso? Então, não exatamente, né? Porque, em geral, as crianças menores de 2 anos é que costumam ter uma imunidade pior, diga-se de passagem, né? Mas a gente não entende ainda muito bem porque é nessa faixa etária de 10 aos 20 anos. Entendi. Bom, com relação às gravidinhas, as mulheres que estão aí vivendo um dos melhores momentos de suas vidas, a preocupação é com o Zika, certo? Sim, com certeza. A Zika se mostrou uma infecção muito mais grave para as gestantes porque ela atravessa a placenta e tem o risco de deixar sequelas para o bebê. Então, terem o problema da microcefalia, alterações na formação do cérebro e, com isso, algumas sequelas, né, no desenvolvimento da criança. E o que uma mamãe precisa e deve fazer a partir do momento que ela é diagnosticada com Zika? Ela deve ser acompanhada obrigatoriamente por um infectologista, né? Fazer esse pré-natal com mais as consultas, além das consultas básicas, com certeza ela vai receber indicação, mesmo que pelo SUS, de fazer mais consultas para ir acompanhando o desenvolvimento do cérebro desse bebê. Entendi. Recebemos, gente, mais mensagens de pais e mães de gatinhos. Vamos conferir. Vamos conhecer o gato de quem agora? De qual telespectador nosso? Na tela. Opa! Apareceu o Parisi! Ai, que lindo, gente! Esse gatinho aí é novíssimo e parece ser bastante peralta. Quem é? Qual é a sua graça, gatinho? Temos a mensagem do nosso telespectador? Gente, fiquei só sabendo que o nome dele é Thor e ele tem cara de virar uma casa inteira de uma vez. Isso não tem? Que ele tá ali penduradão. Thor, feliz dia pra você. Feliz dia dos gatinhos. Temos, então, pergunta da nossa audiência. Não, temos mais gatinho. Por favor, mais gatinhos aqui pra gente. Boa tarde. Mostrando Jack e Luna. Adotamos eles no meio da pandemia e foi a melhor coisa. Trouxeram muita alegria, companheirismo no meio do caos. Eu sou a Tainá, aqui de São Paulo. Tainá, que lindo. Vamos conhecer então o Jack e a Luna? Ai, que fofos. Que lindinhos. E, gente, vocês fizeram um ato incrível, né? Porque foi no momento em que muitas pessoas começaram a ouvir fake news dizendo que os gatos poderiam ser transmissores da Covid e começaram a jogar os gatinhos no meio da rua. Então, parabéns, viu, Tainá, pela sua atitude, porque você realmente mostrou a importância de existir esse dia, da gente não maltratar os gatinhos, da gente cuidar deles sempre. E vamos, então, para mais gatinhos? Vamos conferir mais relatos da nossa audiência na tela, diretor.
Meu nome é Esther e eu tenho 4 gatos que moram com os meus pais. Vou todos os fins de semana para lá e cuido deles. As 2 gatas ficaram prenhas na mesma época e como a Nem, ó que lindo esse nome, perdeu os filhotes, adotou os sobrinhos quando a mãe deles foi embora. Vamos então conhecer os gatinhos da Esther? Ai, que lindo! Esse é curioso. Ah, gente, ali largadão na dela. Olha só, mais uma gatinha linda. Tem um monte de gatinhos. Esther, muito obrigada por compartilhar os seus felinos com a gente. Agora sim, vamos então de perguntinha na nossa audiência na tela. Perguntinha para a Luísa responder. Nossa audiência está bastante participativa hoje. Não sei se é o dia dos gatos ou se é o tema, né, que é tão importante para a gente. Edivânia Santos, mais uma vez, está aqui, não. Edivânia Santos, Rio de Janeiro. Em março deste ano eu tive dengue e após 4 meses apareceram 2 manchas médias e vermelhas na minha perna. Elas coçavam muito. E hoje apareceu mais uma mancha vermelha, olha só, curioso, na costela. Qual a especialidade que eu devo procurar? Vamos ajudar, Edivânia? Com certeza. Edivânia, o que eu sugiro para você? Essas manchas vermelhas, elas não se associam ao quadro de dengue, tá? Porque já foram muito tempo depois do quadro inicial. Então, você deve, inicialmente, recomendo que você busque um dermatologista para ajudar no diagnóstico. E agora vamos conferir o resultado da nossa enquete. Estou curiosíssima na tela, diretor. Qual a fake news que você já ouviu falar? 60%, alternativa mais votada, chás e misturas naturais são eficazes para repelir o mosquito. Essa foi a alternativa mais votada e eu quero as suas considerações, doutora, porque claro que a gente gosta de opções cada vez mais naturais, mas a gente precisa, no momento de crise, de algo que seja de fato eficaz, né? Não, com certeza, Daniela. A gente precisa utilizar repelentes, de fato, né? Chás e algumas ervas, eventualmente elas não têm essa eficácia toda, né? Talvez precisasse de uma dose muito mais concentrada, que é o que a gente não vai conseguir na natureza. Então, de fato, é melhor a gente recorrer aos repelentes, né? Então, tudo que tiver icaridina, DET, são repelentes que vão ter uma boa eficácia. E de que forma usá-los? Já que estamos já falando a respeito dos repelentes, de que forma que a gente pode e deve usá-los? Perfeito. Então, o mais correto a se fazer é, se você for, além de ir numa área aberta, né, tanto na cidade quanto numa zona rural, né? Se você também for tomar sol, primeiro aplicar o protetor solar e em seguida passar o repelente por cima, tá? Para que o odor fique bem marcado, para que os mosquitos não se aproximem. E o período de reaplicação está no rótulo de cada produto, porque cada produto tem o seu. Agora, já que a gente está falando com relação a medidas para a gente manter a nossa saúde diante de questões e situações como essas aí das arboviroses, queria falar sobre a vacinação. A gente estava acompanhando no jornal que passou anteriormente aqui na HIT sobre essa nova determinação do Ministério da Saúde para que as vacinas que estejam próximas ao vencimento, para que elas sejam distribuídas para outras faixas etárias que não essa de 10 a 14 anos que nós temos disponíveis até então no SUS. Qual a importância dessa medida, doutora? Com certeza vai aumentar a taxa de vacinação, né, na nossa população. Então, faixas etárias que não são contempladas vão poder receber a vacina. Eu vejo isso de uma forma muito positiva, já que, infelizmente, tem pessoas que têm a faixa etária entre 10 e 14 e não estão recebendo. Pois é, a gente está aí com um grande problema de oferta e demanda, certo? Certo. E isso tem a ver com a nossa capacidade de produção do imunizante. Também, com certeza, né? A empresa que fornece a vacina Qdenga, ela não tem essa capacidade de produzir tanta vacina quanto a gente necessita. Isso daí é de muita importância, gente. E principalmente porque ela é uma vacina que é aplicada em 2 doses, essa que está sendo disponibilizada no SUS. Então tem gente que está tomando a primeira dose e não retornando para tomar a segunda. E esse também é um gargalo aí que precisa ser resolvido. As pessoas entenderem a importância, a conscientização desse imunizante que está sendo disponibilizado e que é de fato eficaz. Agora, a gente tem um outro ponto que é com relação à nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um de nós para evitar a proliferação do mosquito transmissor, se cada um fizer a sua parte. Com certeza. Isso vai ser muito importante, correto? Que medidas são essas? Então, lembrar sempre de revisitar o quintal de casa, ou mesmo se você não mora em casa, mas tem alguma planta que fica juntando água ali parada
no pratinho, ver as plantas que você tem, se ela já não tem essa tendência natural a acumular líquido, água, por exemplo, as bromélias, né? Ver se não tem algum material aí parado na sua garagem que está acumulando também líquido parado. Se eventualmente piscinas que não estão sendo usadas e não estão sendo limpas, podem servir de reservatórios para proliferação de mosquito. Então, prestar muita atenção em tudo isso e limpar, deixar produtos que vão evitar que mosquitos usem essa água parada para se multiplicar. Gente, aqui é muito importante que cada um entenda a dimensão das suas ações. Cada um de nós devemos sim fazer a nossa parte para que juntos a gente consiga derrubar esses números, né? Eu tenho a ideia de que o ano passado a gente teve uma situação muito mais complicada, que esse ano está um pouquinho melhor, mas ainda assim, obviamente, a gente não pode descuidar. Mas isso por quê? Porque a gente precisa adotar essas medidas e evitar a proliferação do mosquito. Se a gente conseguir impedir isso, já é um grande passo, não é, doutora? Sem dúvida alguma. É uma medida que a gente toma tanto por nós quanto pelos outros, né? Exatamente. Aquele famoso prevenir é melhor do que remediar. Sem dúvida. Pessoal, para você que gostou aqui do nosso bate-papo, deixa claro os contatos da Luísa Karasik, infectologista. Ela deixa à sua disposição o Instagram, Lu Karasik Infecto. Doutora, muito obrigada pela sua presença e participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Dani. Muito obrigada pelo convite. E olha só, vamos para o nosso momento reflexão do dia, para a gente ter aquela nossa conversa juntinho. Queria te chamar a atenção para uma questão que muitas vezes acontece, que é, às vezes a gente fala, prefiro ter razão ou ter saúde? Isso é um fato, não importa se a gente tem ou não razão. O que ficam são os sentimentos que a gente cultiva dentro da gente, não é? A mágoa, o ressentimento, o rancor, o ódio são sentimentos que a gente tem que deixar passar por nós. Às vezes a gente sente mesmo, eles são legítimos, mas a gente não pode cultivá-los dentro da gente. Então é muito importante que a gente escolha pelo caminho do perdão, que a gente escolha pela compreensão e também pelo amor, pois esses são os verdadeiros caminhos para a gente atingir a nossa paz e, claro, a nossa evolução. Queria agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Foi uma tarde muito bacana. Queria perguntar aqui para a nossa produção, temos tempo de ver mais um gatinho nesse Dia Mundial dos Gatos? Temos! Olha só, gente, quantos gatinhos que nós estamos vendo. Esse gatinho, gente, é da Tabata, nossa apresentadora aqui dos Jornais da Hit. Ela apresenta os jornais da manhã e do início da tarde, ela com a sua família, contando aí pra gente, compartilhando um pouquinho a respeito desse gatinho, que, olha só, esse daqui já é outro gatinho, certo? É o gatinho da Shirley. Não, a Shirley foi quem apareceu nos créditos. Eu li errado, queridos. Mas olha só que lindo, gente. Temos vários gatinhos. Esse é o gatinho do João Capellini, sabe? O nosso diretor, que eu sempre chamo aqui na tela, diretor. Roda a vinheta, diretor. Esse é o gatinho dele. Muito obrigada, viu, gente? Foi um programa divertidíssimo e informativo, acima de tudo, do jeitinho que a gente gosta, não é? Obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.